Olá pessoal, eu sou o professor Rosildo Bonfim, professor de Direito Processual Civil e Direito Processual do Trabalho. Inicialmente eu quero convidá-los para que vocês se inscrevam no meu canal no YouTuber, Professor Rosildo Bonfim. Também no meu Instagram, Professor Rosildo Bonfim, e acesse lá a minha página no Facebook, Rosildo Bonfim. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a questão do abono salarial. Imediatamente vocês podem me perguntar, mas professor, o que é um abono salarial? O abono salarial, previsto lá no artigo 239, parágrafo 3º da Constituição Republicana, diz o quê? Todos aqueles que trabalharam no ano base durante 12 meses têm direito à percepção de um salário mínimo. Você também pode me perguntar, professor, eu estou com uma certa dúvida. E se no ano anterior eu não trabalhei 12 meses, trabalhei, por exemplo, os 3 meses? Aí você receberá proporcionalmente, você receberá, se não foi 3 meses, 3/12 do salário mínimo. Entendido? Ah, professor, entendi, já sei o que é abono salarial. Veja se eu estou certo, professor. Abono salarial é aquele valor correspondente a um salário mínimo que os trabalhadores recebem se trabalharam no ano base, do ano anterior, até 12 meses. Aí ele recebe um salário mínimo integral. É certo, é isto mesmo. E se não trabalhou os 12 meses, recebe proporcionalmente aos meses trabalhados. É isso? É isso. Então já entendemos o que é o abono salarial. Qual é a alteração que se pretende fazer com o abono salarial na PEC da reforma da Previdência? Como era antes? Como é atualmente? Atualmente tem direito à percepção desse um salário mínimo todos os trabalhadores que recebam até 2 salários mínimos. O que se pretende com a PEC? Se pretende reduzir a extensão do abono apenas para os trabalhadores que recebam até um salário mínimo. Professor, o senhor está me informando que com a PEC há uma redução de 50% daqueles que têm acesso ao abono salarial? Infelizmente é isso, estou lhe informando. Atualmente é para quem recebe até 2 salários mínimos e com a PEC é para quem recebe até um salário mínimo. Professor, isso é tão absurdo que eu não estou acreditando? Mas eu vou ler o texto da PEC para vocês. Diz lá o artigo 239, parágrafo 2º. Aos empregados que percebam de empregadores que contribuam para o Programa de Integração Social PIS ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público PASEP, até um salário mínimo de remuneração mensal é assegurado o pagamento do abono salarial. Veja, até um salário mínimo. É, professor, é isto mesmo, né? Que desastre! Concordo com os senhores. Então, até um salário mínimo. Professor, eu estou pensando aqui, quais as consequências que pode ocorrer para aqueles que recebem acima de um salário mínimo? Eles não irão receber. Professor, qual a extensão? Quem serão os prejudicados? Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, os domésticos. Eu fiz uma pesquisa para ver qual é o piso salarial dos domésticos em vários estados da federação. No Paraná, por exemplo, um doméstico recebe R$ 1.355,20. Então esse empregado doméstico, que recebe superior a um salário mínimo, não terá direito ao abono salarial. No Rio de Janeiro, o piso é R$ 1.238,11. No Rio Grande do Sul, R$ 1.196,47. Santa Catarina, R$ 1.158. São Paulo, R$ 1.163,55. Então veja, nesses estados que eu vos falei, esses domésticos não terão direito ao abono salarial. E por quê? É certo que o abono salarial, e é certo que o piso só vale para as categorias que não têm convenção coletiva, como os domésticos. Então os domésticos recebem o valor do piso. Como recebem um pouco mais, não terão direito. Professor, mas será só serão os domésticos únicos prejudicados? Não, outros prejudicados. Por exemplo, no comércio, aquele vendedor que lhe atende lá quando você compra um sapato, aquele rapaz do balcão que lhe vende o salgadinho com refrigerante que você comprou, geralmente eles recebem mais de um salário mínimo. Na verdade, eles são comerciários
E os comerciários, em regra, recebem mais do que um salário mínimo. Significa que aqueles vendedores não terão acesso ao abono salarial se aprovado a PEC. Mas, professor, além dessa categoria, o senhor poderia dar outro exemplo? Poderia. Eu fui olhar a Convenção Coletiva de Trabalho 2018-2019 das pessoas que trabalham em edifícios de condomínio. E pasme, na Convenção do Rio de Janeiro, um servente e um faxineiro recebe R$ 1.169,77. Como eles recebem mais do que um salário mínimo, significa que um servente e um faxineiro no município do Rio de Janeiro não terão acesso ao abono salarial. É incrível, não é? Pois é isso que vai acontecer com a PEC. Você pode me perguntar, professor, em número percentual, quantos deixarão de ser assistidos pelo abono salarial? Os matemáticos e os estatísticos dizem que serão excluídos 91,5% de trabalhadores do abono salarial, porque geralmente eles recebem mais do que um salário mínimo. Professor, dá para o senhor precisar isso de número? Isso significa mais ou menos 23,4 milhões de trabalhadores que são excluídos deste benefício. Veja, o que podemos pensar sobre isso? Dados esses dados que eu vos apresentei, dadas as categorias mais necessitadas, falei aqui de doméstico, falei de servente, de faxineiro, de comerciários, de atendente de balcão, que serão suprimidos seus direitos de abono, eu agora que pergunto aos senhores, esta PEC é justa? Esta PEC efetivamente faz como está se propagando na mídia? Corrigindo injustiças sociais, como a gente vê propagando na mídia? Este é o ponto que eu os convido para refletir. A partir da publicação desta PEC, se o senhor ganhar R$ 999 por causa de R$ 1 a mais no seu bolso, o senhor não receberá um salário mínimo referente ao abono salarial. É sobre este prisma que nós temos que analisar a justiça ou a injustiça desse projeto de emenda constitucional. Não seja ingênuo. Nós já caímos nesta falácia na época da reforma trabalhista, quando nos informaram que isso seria bom para os trabalhadores, que isso aumentaria os postos de trabalho. Outra vez o discurso se repete, que com a reforma trabalhista, que com a reforma previdenciária, nós vamos voltar a desenvolver mais o país e criarmos diversos postos de serviço e a massa trabalhadora será beneficiada. O senhor gostaria de ter seu abono salarial suprimido? Esse questionamento eu deixo para que todos os senhores que estão me assistindo reflitam. Fiquem com Deus, até a próxima momento em que vamos discutir novos textos da PEC da Previdência.